Boa noite, meus irmãos, graças e paz. Boa noite, os irmãos que estão na live. Irmão, queria refletir com vocês, sem perca de tempo, numa mensagem. Vamos pegar aqui no Velho Testamento, no livro de Jó, no capítulo 34, começando pelo versículo 10 ao 15. Enquanto isso, vou fazer uma pequena oração para que Deus use minha vida. Amém? Boa noite ao pessoal que está na live aí. Já peço desculpa aí pelas minhas falhas. Amém? Pai, em nome de Jesus, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade do qual o Senhor me deu estar aqui nessa noite, trazendo essa reflexão junto aos irmãos. E peço que o Santo Espírito, que até agora até aqui tem nos direcionado, nos ajudado, Ele nos ajude, me ajude a expressar a vontade do Senhor no coração dos meus irmãos. Amém? Vamos lá. Eu vou ler devagar porque eu não sei ler e falar, mas então eu vou ler devagarzinho aqui, beleza? Oi? Jó, capítulo 34, versículo 10 ao 15. Beleza? Vamos lá. Agora, vocês que têm juízo, me escute. Será que Deus faria alguma coisa errada? Será que o Todo-Poderoso cometeria uma injustiça? Ele nos paga de acordo com o que fazemos e dá a cada um o que merece. Na verdade, o Deus Todo-Poderoso não faz o mal e nem é injusto com ninguém. Quem entregou o poder a Deus? Quem o fez governador do universo? Se Deus quisesse, poderia fazer voltar para si o fôlego, a respiração da gente. Então todas as pessoas morreriam juntas no mesmo tempo. Toda pessoa morreria junta no mesmo instante, e voltaria de novo para o pó. Até aqui. Esse texto é bastante grande. Eliú, ele aparece na vida de Jó depois dos 3 amigos dele, lá pelas tantas. E até onde eu vejo, foi o único que não foi repreendido por Deus. Por quê? Eliú, ele fala as mesmas coisas que Deus fala. Esse dia eu estava meio sem fazer nada, quase sempre estou sem fazer nada dentro do caminhão lá, só que eu falei, eu vou ler o livro de Jó inteirinho, aí eu estou nessas páginas aqui para frente. E aí essa história de Eliú me chamou a atenção. No começo ele fala, disse Eliú: ouve, ó sábio, as minhas razões, vós instruído. Eles falam, na outra versão, ele fala, vós que sois sábios, inclinai os ouvidos para mim, né? E aí ele começa a falar algumas coisas de Deus, e meio que ignorar também a situação de Jó. Ele meio que, sabe, mas no mesmo tempo, é ele que traz aquilo que Jó precisava ouvir. Porque os outros amigos de Jó, eles vieram a Jó, mas meio que atrapalhado, e não conseguia levar a Jó a ter uma reflexão do qual ele precisava. E Eliú, ele traz ali uma reflexão. Os estudiosos falam que Eliú era jovem. Então a sabedoria muitas das vezes ela não está com os idosos, ela está com os jovens. E aí ele começa a falar para Jó a respeito de Deus, e é o momento que Jó cai em si, e ele começa a refletir também na situação do qual ele está fazendo, do qual das reclamações dele, do qual das lutas dele. E ele fala assim, será que numa das suas falas, Eliú fala, como que nós podemos ensinar a Deus a fazer chover? Ou seja, ele faz subir um vapor da terra, e daqui a pouco forma uma nuvem,
e cai água, é muito extenso, sabe, o que Eliú fala para Jó a respeito de Deus. Aí chamou mais a minha atenção, foi nesse instante que ele fala assim, puxa, ele pode tirar o fôlego de vida de todo mundo e no mesmo instante todo perder a vida. Como é que a gente pode reclamar ou falar alguma coisa de um ser tão grande? E aí, meditando nessa reflexão, primeiro, Eliú, ele entrou com muita humildade, mas com muita sabedoria na questão dessa demanda de Jó. Por isso que ele conseguiu trazer isso com tanta veemência e precisão. Na segunda parte, no que eu penso, sem saber quem Deus é, nós nunca vamos entender quem nós somos. Então, foi mais ou menos esse tipo de conselho que Eliú veio trazer a Jó. E aí ele nesse momento, ele se descobre, fala, puxa, o que eu estou fazendo? Será que eu sei alguma coisa? Será que, mesmo na situação do qual ele estava vivendo, naquela demanda crítica que ele estava vivendo, ele conseguiu refletir ali e falou assim, não, eu estou totalmente errado. Eu que sempre achei que era certo, estou errado nessa situação. Mas enfim, por que eu estou trazendo essa reflexão? O que isso traz para nós? Como amigo, por exemplo, como alguém que prega o Evangelho, que leva a palavra de Deus. Às vezes a palavra de Deus ela não tem que ser dura nem mole. Na verdade, nós temos que ter muito do Espírito de Deus para que nós possamos levar a decisão correta para cada demanda. Cada um de nós temos uma dificuldade dentro de nós que muitas das vezes nós, querendo ser amigo, querendo ajudar, levamos uma demanda, levamos uma palavra do qual não ajuda em nada, mais atrapalha do que ajuda. Mas nós, cheios do Espírito Santo, isso remete naquilo que Jesus fala que nós somos reconciliadores de homens com Deus. Ou seja, aqui Eliú, ele fez o trabalho de reconciliar Jó com Deus, mesmo nas palavras duras ou não duras, né? Ele fez aqui Jó refletir naquilo que ele estava vivendo, enquanto os amigos deles lá de trás, os 3 amigos deles, em vez de ajudar ele a aproximar de Deus, eles só distanciou Jó de Deus. E Eliú aqui, com poucas palavras, mesmo sendo jovem, mas com sabedoria, ele conseguiu com que Jó refletisse e aproximasse de Deus. E nós, trazendo para nós essa reflexão, mais ou menos isso que nós temos que fazer em nossos dias. Às vezes chega a demanda nas nossas vidas. Vou contar aqui um histórico rapidinho. Eu comecei a refletir nisso aqui quando minha irmã chegou esses dias em casa à noite, né, me abordou lá com uma situação do qual a mãe foi de uma pessoa, não vou falar aqui para não ficar meio exposto, mas essa mulher, ela estava grávida e tinha 3 meninos já, e o marido estava numa situação bastante complicada, também perdido, e ela estava grávida de novo e ela não queria essa criança. E aí, para que essa criança viesse morrer no ventre, essa mulher ficou em casa, não queria se internar para ganhar essa criança. Enfim, aí uma pessoa da minha família se envolveu, levou essa mulher ao hospital, com muita luta, e essa mulher veio ter a criança, e uma criança nasceu morta, mas por misericórdia e graça de Deus, por isso que eu vim refletir nessas coisas. Deus faz umas coisas do qual nós não temos nenhuma condições de compreender. E aí essa criança, ressuscitaram a criança veio à vida e está viva, e aí minha irmã quer adotar. Eu falei, moço, não chega com uma demanda dessa para mim não, que eu não consigo decidir. E aí aí olhando para o histórico de Eliú, né, com Jó, eu comecei, cara, para você adotar, eu falei para ela, para você adotar essa criança, você não precisa ter uma situação financeira grande, para você adotar essa criança, você e seu marido tem que ter muito de Cristo, né? Então é isso que você precisa. Aí eu falei para ela em primeiro momento, mas em primeiro momento você vai conversar com essa mulher e fazer de tudo para que ela possa aceitar essa criança, né? E aí ela falou comigo, acho que ainda, ou foi hoje à tarde, falou, ela não quer. Mas enfim,
Aí eu falei para ela, então, é aquilo que eu falei para você. Você tem que ter muito de Deus para que você possa assumir uma responsabilidade dessa. E aí é uma coisa entre você e Cristo. Não sou eu que vou decidir. Se você está em Cristo totalmente, tudo que nós abraçamos em Cristo, Ele vai garantir. Agora, tudo que nós abraçamos por nossas emoções, por nossas vontades, nós não conseguimos fazer certo. E aí, né, Jó, por mais que ele fosse um cara obediente, por mais que ele fosse um cara que estava ali conectado com Deus nessa situação, quando ele se voltou para a natureza humana, ele meio que se perdeu. Precisou que um homem viesse e explicasse para ele quem era Deus, para que ele pudesse entender como homem. E aí, nesse momento, ele se descobriu. Então, todos nós, diante das demandas da vida, nós temos que saber primeiro quem é Deus, e depois nós nos encontrarmos no universo da nossa mente. Saber quem é Deus, não estou dizendo que entender o poder, entender quem é Ele, mas saber quem é Ele, quem é Deus, né? Como Eliú falou aqui, será que você consegue entender como que pode formar o vapor e formar as nuvens, cair, entender a natureza? Ele fala muitas coisas aqui. Uma das coisas, como eu falei, chamei a atenção, ele pode tirar o fôlego de vida de todo mundo pode cair morto. Não adianta, gente. Então, entendendo quem é esse Deus poderoso, todas as circunstâncias, todas as demandas que chegaram até nós vimos emitir a Ele e falar: Senhor, o Senhor é Deus Todo-Poderoso, o Senhor pode dar uma solução para isso aqui, vamos dizer assim, de forma que vem glorificar o santo nome do Senhor. E é essa reflexão que eu quero trazer para os irmãos, e também pedir aos irmãos aí que reflitam mais nesse livro de Jó aí, que a gente aprende muito em diversas coisas. E de momento é isso que eu quero trazer para os irmãos nesta noite. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Obrigado aí pela oportunidade.